Muito bem, gente, de volta com o nosso programa do SAIDI. Para não perder tempo, vamos continuar logo aqui com o nosso próximo convidado da noite, porque a gente falou aí sobre a Central do Empreendedor. Agora vamos falar de política e de crise de abastecimento no Acre e de enchente. O nosso próximo convidado da noite, ele vira e mexe, ele está no olho do furacão, primeiro pelo sucesso que ele faz nas redes sociais e também pela postura que ele assume de, às vezes, encarar de frente o que está acontecendo. Teve a polêmica da foto na Marquês de Sapucaí. Tudo isso a gente vai conversar aqui, porque se tem uma coisa que é tranquilo quando eu recebo aqui esse entrevistado, é que a gente não combina o que pode e o que não pode perguntar. A gente sempre fica muito à vontade para conversar. É ou não é, senador? Jorge Juliano, boa noite. Não só aqui, mas onde dou entrevista. Não, mas eu falo por mim. Eu sei que comigo não tem essa de combinar. Mas aqui é muito bom também, porque a gente tranquilamente fala de tudo, de todos, e daquilo que é bom para o Acre, para as pessoas, que é interessante. Certo. Senador, a gente não pode começar esse nosso bate-papo sem começar logo direto com esse assunto do momento, que é a crise aqui no Acre. É impressionante como o Rio Acre nunca prejudicou tanto o próprio estado como um outro rio que não tem ligação nenhuma com o Rio Acre. Né? Os dois não se comunicam, não tem nada, não tem em nenhum momento, em nenhuma parte das suas trajetórias. São bacias diferentes. É incrível como o estado está sendo muito prejudicado por um outro rio de uma outra cidade, de outra região. Não tem nem como começar a abrir esse nosso bate-papo. Você tem atuado muito acompanhando lá os ministérios, cobrando providências. Indo lá, você fui teve duas pessoalmente? vezes. Foi quando isso? Na semana passada? 2 vezes. A última com a Perpétua e o Aníbal na semana passada. Mas já tinha ido logo no começo, fui lá, porque eu só sei defender aquilo que eu conheço. Claro. Que eu tenho mais na mão, que eu estou bem informado. E a primeira coisa foi ver de perto, porque eu conheço bem a região, mas eu fui ver. E realmente, aqui ninguém tem noção do que aconteceu ou do que está acontecendo. Só vendo para crer. Quando eu pus nas minhas redes sociais algumas fotos, quando vi, aí teve postagem minha que deu 615 mil visualizações. Quer dizer, 615 mil pessoas viram uma postagem na minha fanpage. Eu fiquei assustado com aquilo. Primeiro, um interesse, né? Mas é uma operação assustado, de guerra. Eu tenho certeza também que satisfeito por saber que as pessoas estão conhecendo a realidade, né? E o pessoal começou a me cobrar em todo canto no aeroporto. Cadê a informação de hoje? E eu procuro pegar a informação verdadeira, não importa se é boa ou ruim. Sobre essa situação da enchente, da crise lá, como é que você se abastece? Como é que está sendo a rotina que você está tratando acompanhando de perto, falando com as pessoas que estão lá. Você tem um canal de voz, por exemplo, com o governador, com o teu irmão? Tenho falado permanentemente também com o Tião, né? Aliás, o Tião merece todos os elogios, ele assumiu um papel de governador. Agora pense, ontem eu vi, inclusive, numa rede nacional, o próprio Jornal Nacional, a matéria feita aqui. Eu não acho que isso seja tão bom assim, jornalismo é livre, né? Mas fala assim, a Defesa Civil e o DENIT estão lá. Não, é o governo do Acre que está com sua equipe lá em Rondônia, no outro estado, atravessando um caminhão no MUC. É o governador Tião Viana. Ficaria até bonito, uma bela reportagem de ser feita, né? Porque o Tião já foi lá, gente nadando, quando estava 1,70 m acima do leito da estrada ao rio, o pessoal literalmente dentro d'água, montando essa operação de atravessar caminhões, botando uma carreta, puxando uma outra carreta com a prancha, fazendo 3 baldeações. Conversei com caminhoneiros, são outros heróis que a gente encontrou lá. Agora, graças a Deus, baixou já quase meio metro, na área que nos interessa, que é ali no Abunã, e algumas áreas, Jaci Paraná, Mutum Paraná Velho, ali os caminhões já estão vencendo as águas. Eu queria fazer um parênteses aqui sobre essa história do rio tá baixo, não tá... Gente, eu tomo como parâmetro o fato que eu presenciei, foi terça-feira, né, Alex? Nós passamos por Porto Maldonado, o mesmíssimo Rio Madeira, em Porto Maldonado, simplesmente não está cheio. É um dos grandes afluentes dele, porque ele vem chamar Madre de Deus, depois ele vira Beni, mas o Beni original, que também é uma outra nascente do Madeira, estava cheião, eles se encontram, mais o Mamoré, mais o Guaporé, e aí forma esse madeirão que a gente tem, que é o 4º mais veloz do Brasil, o 10º mais veloz do mundo. O Rio Madeira teve um volume de água de 58 mil metros cúbicos de água por segundo. Você tem uma ideia do que é isso? Num período que o São Francisco não está cheio, dá 50 rios São Francisco, que é o maior rio do Nordeste brasileiro. 50 volumes de água do Rio São Francisco. Então, gente, é uma coisa descomunal, com uma velocidade descomunal, e um volume de água que não tem. Eu fui ver na Agência Nacional de Água, me inteirando para poder pôr na minha página, para poder falar no Congresso, para poder cobrar apoio para cá, para poder dar apoio para o governador Tião Viana e para o nosso estado, para o setor produtivo nosso, para o comércio e para o nosso cidadão. Não tem referência de cheia dessa nos últimos 100 anos.
a estrada foi feita em 1990, quando você faz uma estrada, você tem que fazer o que chama-se de recorrência, que é um estudo com previsão ou com números específicos, você imaginar onde é que a maior cheia dos últimos 100 anos chegou com a água. Certo. Aí você faz a estrada mais alta do que aquilo. Isso é obrigado, é por lei, foi feito nessa. Só que, agora, não serviu para nada mais isso, porque essa cheia ela foi mais de 2 metros na maior cheia registrada, que foi em 1997. Então, é algo que agora vamos pegar a estrada, tem que levantar 3 metros de altura, a ponte do Madeira, que nem começou a ser feita, já vai ter que ser mais alta. Isso não vai atrasar, mas nós tivemos audiência com o Ministério do Transporte essa semana, com o ministro Mercadante, foi uma iniciativa da bancada, eu que marquei, a pedido do Petecão, que é o coordenador, e acordado com o governador Tião Viana, que nós fizemos uma reunião que eu achei histórica, né? Toda a bancada nessa hora, independente de partido ou não, a gente somando força. Porque... Nessa audiência com o ministro Mercadante da Casa Civil, senador, o que de mais importante vocês colocaram na mesa? É bom estar tratando com gente que sabe ir no fio da meada. Nós pedimos o de praxe, que já começou até a sair. Linha de crédito para os comerciantes, um apoio imediato. Mas você via Caixa Econômica? Caixa Econômica, Banco do Brasil, BN10, todos os bancos Banco oficiais. da Amazônia. Está se trabalhando nessa linha. No mínimo 100 milhões de reais com linha de crédito, porque senão é uma quebradeira de nada. Mas pedimos apoio para desembaraçar mercadorias, que o Tião tinha falado, eu falei com o Tião antes de entrar na audiência, na área da fronteira, ali Assis Brasil, porque não é possível, chega uma carreta com trigo para passar, recolhe uma amostra de trigo, manda para o sul do Brasil, sul do país, faz análise, manda para cá, isso não é possível. Quando a UFAC podia fazer. Tudo isso já mudou. Em poucas horas. Tudo isso já mudou, já está melhorando, a vigilância sanitária e a agropecuária também está colaborando. Agora, o mais importante que você falou, eu acho, ontem eu falava com o Tião por telefone, hoje eu falei de novo com ele e vou insistir. O ministro Luiz Mercadante, eu falei para ele que os danos que nós vamos sofrer ainda não estão perceptíveis agora. E eu concordo. A gente está fazendo uma conta do que a gente está vendo. Está vendo. Está faltando isso, faltou combustível, um negócio aqui, um comerciante. Gente, o Acre vai pagar muito caro. Nós vamos sofrer ainda muito por conta dessa cheia no Madeira que interditou a estrada, total ou parcialmente, durante quase 45 dias. Por enquanto. Alguém fez uma conta ontem, estamos com 53 dias. Então, o que significa isso? Você tem situação de empresários que vão quebrar, de comerciantes que foi o lucro tanto. Tem gente que não vendeu durante 30 dias. Não vender durante 30 dias, o ano tem 12 meses, vamos supor que seja o lucro, 10%, 12%. Foi o lucro. Um lucro de um ano, você demora quantos anos para repor? Aí o ministro Luiz Mercadante, depois que eu fiz essa intervenção, falando que tem que ser estudado o tamanho do prejuízo que o Acre está tendo, que o seu povo está tendo, ele falou, senador, vamos propor então um grupo de trabalho interministerial com a equipe do governo do estado para, tão logo essa coisa, a crise amenize, fazer um estudo real, área por área, do que é que está acontecendo. Eu acho que esse é a coisa mais importante que nós tivemos da audiência lá. Até saiu uma matéria do Flaviano comentando isso, acho que no Jornal Gazeta. Aí, a partir desse grupo de trabalho, senador, o que poderia surgir daí? Tudo. Porque, veja bem, não dá para fazer uma análise superficial de qual foi o tamanho do prejuízo do Acre. Toda a matriz, o modal de transporte para o Acre que a gente fez foi pela BR-364. Cancelamos toda a entrada, inclusive em Cruzeiro do Sul, ultimamente. A chegada de balsas. Estava sendo abastecida por Rio Branco. A não ser combustível que estava lá, mas aí você fazendo por aqui, paramos a chegada de balsas no final do ano aqui pelo Vale do Purus, entrando pelo Acre, e ainda não iniciamos, que é uma falha que ficou explícita agora a importância, a entrada pelo lado peruano. Que você agora tem fazendo a matéria. Então, mostra, ainda bem que nós fizemos a BR-364, ainda bem que nós fizemos a estrada do Pacífico. Fico muito feliz numa hora dessa, porque está salvando agora o nosso estado. Graças a Deus, eu estava na linha de frente desse projeto, o Binho e o Tião seguiram. Agora, toda a entrada de mercadorias por aqui. Então, não pode sair nada do Acre. Quanto custa para o produtor, para o pecuarista, ele não poder exportar a carne dele? O frigorífico não está exportando. A fábrica de castanha, os produtos da floresta todos, madeira, não está saindo nada do Acre. É um prejuízo incalculável. Então, se ele é incalculável agora, ele tem que ser calculado. Tem que ser colocado, porque as prefeituras vão sofrer. O governador Tião Viana adotou uma medida. Vou facilitar a vida dos empresários para não sacrificar mais o consumidor. Então, todo o imposto de ICMS de mercadoria agora vai ser começado
vai se iniciar o recolhimento dele no dia 2 de junho. A primeira parcela, depois 30 dias a segunda, 60 dias a terceira. Significa o quê? Menos dinheiro arrecadado do Estado, menos dinheiro para as prefeituras, menos dinheiro para o governo. Menos dinheiro circulando, menos gente ganhando, menos gente comprando. Isso tem que ser feito na ponta do lápis. Claro. É tudo consequência. Se tira de um lugar, tem que repor de alguma forma. E tem coisa que sumiu. Não tem jeito. Não vendeu, não colocou. Não entra carro, o pessoal não entrega o carro, não recebe. Não é que o cara não comprou. Quem não comprou não gastou. Mas o que não vendeu, não ganhou. Deixou de ganhar. Gente, eu estou falando que é muito sério e tem que ser um grupo estudando com o tempo, levantando área por área, qual é o tamanho dessa conta. Quanto chega o prejuízo para o Acre por essa cheia do Rio Madeira, que, se Deus quiser, será a última. Mas você falou aí no começo, outro dia me perguntaram assim, mas o que é que você tira disso que aconteceu? Falaram assim para mim. Eu falei, tem gente que enxerga oportunidade nisso. Aí eu falo assim, olha gente, primeira coisa que eu vejo com que nós ficamos refém de uma ação da natureza, eu falei, o quanto que a gente não conhece o lugar que a gente vive. Também. A Amazônia, nós estudamos pouco, tinha que estar estudando, conhecendo o regime das águas, conhecendo a nossa biodiversidade, que é uma coisa que eu sempre defendi. Para quê? Porque quem conhece mais, gente, consegue enfrentar melhor as coisas. Nós estamos num confronto. A natureza não dá nada para a gente, ela pode emprestar. E nós estamos querendo tirar e às vezes roubar a natureza. Por exemplo, eu conversando com empresários no Peru e até com o pessoal da embaixada, senador, eles enxergam, por exemplo, esse momento de crise como uma oportunidade para fazer o comércio com o Peru funcionar. Não tenho dúvidas. Por exemplo, o governo do estado está pagando transporte aéreo, está com a colaboração da FAB, tem dias que a gente traz 80 toneladas de alimentos de primeira necessidade, de remédios, para cá e para os municípios. E o Peru agora, a BR-317, a Estrada do Pacífico, está nos salvando. Está chegando agora 5 milhões de litros de gasolina, numa operação que a Petrobras fez, mediada pelo governador Tião Viana, para a gente poder ter um combustível. Por que a gente não tem isso? Por que tem que vir de mais longe, que é Manaus? Exatamente. Agora, sabe o que está acontecendo em Porto Velho? Lá vai ter que baixar mais 1 metro ainda de água para poder os grandes reservatórios de combustível de todas as bandeiras estão todos debaixo d'água. Isso. Aí o pessoal fica dizendo, mas não tem muita coisa a ver com as hidrelétricas e tal. Gente, eu estou falando de Porto Velho, é tudo abaixo da hidrelétrica. Os caras não iam construir os depósitos para botar milhares de litros, aqueles tanques enormes, que aquilo é um perigo. Um tanque daquele, ele não pode ficar vazio. Se ele ficar vazio, ele flutua. Ele arranca do chão e vai para cima, porque ele vira uma bomba. Aí tem que botar combustível dentro. Se vazar e se estourar... Contamina. É um problema, e todas as empresas fizeram estudos de cheia do Madeira e construíram aqueles benditos depósitos. Você sobrevoa de helicóptero, que eu fui, todos. Tem que baixar 1 metro ainda para poder descobrir o lugar. Então é tudo no improviso, não tem como trazer balsas com combustível para Manaus, para Porto Velho, de lá descarregar. Eles estão fazendo no improviso, numas áreas lá para baixo do rio, fazendo com adaptação a retirada. Então Porto Velho, só para encerrar esse assunto, Porto Velho também tem crise de combustível por causa da cheia. Teve, aí eles fizeram um processo de adaptação, porque eles não podem usar nada de reservação deles, nada. Certo. Tiveram que improvisar, não falta porque é perto, tem uma Madeira que atende lá. Então é uma situação que nós temos que tirar lições dela, nós não podemos deixar de entender que a nova geografia nos impõe uma melhor relação com o Peru, não esquecer do transporte aéreo, nós precisamos ter uma pista de pouso maior. Um problema que se revelou agora durante a crise. A pista de pouso maior, essa pista está no lugar errado, esse aeroporto está no lugar errado, tinha que estar lá aqui no 2º distrito, uma pista de 4 quilômetros, que desça qualquer avião cargueiro, isso para o Acre virar um ponto de carga e descarga. Tudo isso a gente tem que tirar de lição de uma situação como essa. Agora, nós estamos na fase de socorrer, de atender, claro, de não deixar faltar. O momento é de enfrentar a crise, depois de aprender com ela. Mas não tem sido fácil e, graças a Deus, ela está dando sinais de que vai passar. Mas as consequências vão vir ainda e fortes. Ô, senador, eu queria aproveitar esse finalzinho de tema que nós estamos tratando aqui da crise do Rio Madeira e as consequências no Acre, para falar sobre a polêmica foto sua com um dos diretores do consórcio das hidrelétricas e parece que um parlamentar de Rondônia, etc. e tal. E aí, nas redes sociais, a rede social eu chamo de Exu. Da mesma forma que ela levanta a moral de cada um, ela também detona todo mundo. E nas redes sociais se criticou muito essa foto sua lá.
Afinal de contas, qual é a sua relação com esses diretores dessas hidrelétricas? Eu tenho relação com investimentos aqui. Eu ajudei a pedido do presidente Lula, eu ajudei. Primeiro a fazer o levantamento ambiental. Agora não tem nada a ver, eu mal conheço. Eu fui lá tirar uma foto, o diretor da Universidade Meta me chamou, olha, é um prazer, posso tirar uma foto? Eu disse, claro, eu tiro foto toda hora, com qualquer pessoa, não tem nada a ver. Acabou de tirar foto. Agora isso não tem conexão nenhuma com ser contra. Eu apresentei no Senado requerimento, quando ninguém estava falando disso, estou esperando uma explicação oficial das usinas, do governo federal, sobre vinculação ou não das usinas com a cheia ou com o alagamento da BR. Isso é minha obrigação de senador. E isso eu faço independente de qualquer Esse pedido coisa. foi apresentado quando, senador? Eu apresentei faz mais de 30 dias. Quando começou a enchente que atingiu a estrada, eu falei, e era um pouquinho, era uma lâmina d'água. Então foi no começo da crise. No começo. Por quê? Porque não pode, gente. Alguém errou e errou feio nisso. Porque é engenharia. Agora nós vamos ter que usar a política e a engenharia. Fala-se muito, senador, da época do licenciamento ambiental, inclusive a Criana Marina sofreu muito. Não tem nada a ver. O licenciamento foi falha feito... no licenciamento? Não, o licenciamento foi feito ainda na época da Marina. A Marina fez todas as exigências rigorosas. Sinceramente, tem nada a ver. Agora, eu não posso brigar com uma coisa. O senso comum, a pessoa que está aqui no Acre, não conhece a história do Madeira, pensa que é tudo rio, ela tem o direito de achar que as hidrelétricas têm a ver com isso. E aí, quem tem a obrigação de provar que não tem, são os técnicos, as autoridades, e eu estou cobrando disso. Eu tenho uma clareza. Alagou tudo para cima, desde Beni, que não tem nada a ver com hidrelétrica, 700 quilômetros para cima, e alagou tudo depois das hidrelétricas. Tem cidade que está desaparecendo, o Maitá está 100% debaixo d'água. E tudo que está abaixo das hidrelétricas não tem como culpar, não tem como Então, relacionar. as hidrelétricas, elas fazem um estudo para construir uma hidrelétrica dessa, de recorrência 10 mil anos. Então, a hidrelétrica, ela passa ali por ela, que ela não tem uma barragem, não tem uma grande barreira, fazendo um grande lago como as outras. Por quê? Porque do ponto de vista ambiental, nós falamos, isso vai prejudicar a Amazônia, então não pode ter o grande lago. E isso eu ajudei. Eu ajudei a fazer uma coisa melhor para o meio ambiente. Aí, passam 85 mil metros cúbicos por segundo de água. O Madeira na cheia, recorde da história toda, que nunca tinha, foi 58 mil. Então ainda está sobrando 30 mil metros cúbicos para passar. Então ela não é barreira. Agora, todos têm o direito de questionar e têm o direito a uma resposta oficial. Aí, senador, e é nisso que eu estou atrás. Fala-se muito de cobrar prejuízos, quer dizer, até o governo da Bolívia está falando disso também, e o Acre todo isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Deixa eu complementar o raciocínio e a pergunta. O Acre todo sofrendo com essa alagação. Quer dizer, é possível pensar em algum pedido de não, porque não tem pagamento de prejuízo? Não há possibilidade de provar. Aí estou falando como engenheiro, como uma pessoa que conhece bem a região. Não tem como, porque não tem. Agora, se a estrada alagou lá no começo, porque ela subiu 1,70 m, porque alguém errou e tal, isso tudo vai ser levantado. Mas eu acho muito pouco. Aliás, as empresas hidrelétricas estão envolvidas lá em Rondônia na operação que está se fazendo. Todo mundo está ajudando. Por exemplo, alguém chegou a falar, por que essas hidrelétricas, esses grandes consórcios, mega consórcios, não ajudam a socorrer o Acre? Quer dizer... eles estão ajudando lá na parte. Eu acho que na situação que nós estamos, nós precisamos de toda e qualquer ajuda, né? Claro. Mas o governo federal, a presidenta veio aqui e falou uma frase muito bacana. O pessoal cobrava que ela não tinha vindo. Ela disse, olha, a gente conhece... E ela veio e só acabou não estando aqui, né? Não estava, eu estava numa missão fora. Ironia. Inclusive, marcada há um ano, e aí não pude. Mas o importante é que ela veio e me senti bem representado aqui pelo governador Tião, pelo prefeito Marcos Alexandre. Ela veio e falou uma frase muito bacana. Ela disse, é na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos. E ela veio na hora da dificuldade, foi lá. Só que era um problema. Agora virou um outro monstruoso, que é essa coisa, e ela também tem sido muito solidária, tem dado atenção para todos nós, para o Tião. Eu acho que o problema é que eu tenho confiança que seja a última vez, porque a estrada vamos ter que subir. Não tem cabimento você ter uma estrada que, porque um rio enche, ela alaga. Às vezes tem uma ruptura da estrada, cabe. Mas ela alagar e ficar com 1,70 m de água em cima dela, isso eu nunca tinha visto. Tá errado. Aí agora vamos falar de um negócio muito bacana, que é isso aqui, ó. Coloca aqui, Alex. Uma revista que está sendo lançada, já foi lançada no começo da noite, nós gravamos essa entrevista à tarde, e a revista foi lançada no final da tarde, lá no Espaço Você vê essa foto aí de 1990, o Lula me dando o Lula de barba preta, o senhor de cabelo preto, né? Eu pintei de branco para ficar um pouco mais. Que a foto é antiga. Mas ele homenageou o Lula aqui na capa, mas dentro você presta várias homenagens, né, senador? No finalzinho eu faço uma homenagem ao Leão, ao Leão, meu querido aqui, guardião. Leão e Roberto Moura. Esse ano a gente perdeu.
Roberto Moura, e um grande petista também de Brasília, o Jorge do Feitiço. Feitiço, durante a ditadura, era o bar mais democrático de Brasília, depois ele abriu outros 10 bares, e ele morreu subitamente, igual o Roberto Moura. Roberto Moura que está aqui em cima. Né, e o Jorge esteve aqui no Acre, me ajudou em algumas coisas aqui, e me deu um São Jorge lindo que eu tenho na minha casa, ele que me deu, então um amigo muito querido. E o Coronel Leão, que era uma figuraça, ele era o teu ajudante, desde a época que você foi governador. Não, aí a gente ficou sem um pedaço na equipe, e nós todos da equipe fizemos um texto muito bonito para ele, e eu estou dedicando a revista a ele. Muito legal. Bom, aí fala de quê, senador? Não é só mandato, não. Você fala de outras coisas também na revista, No fundo, a gente conta um pouco da nossa trajetória política. O tema é a acrianidade. A gente traz uma coisa fora da raia da política. A acrianidade é um sentimento nosso. E aí a gente fala o tempero dos povos da floresta. Tem um artigo do Binho Marques. O artigo do Lula aqui, artigo do Lula, um artigo do Aníbal. Olha que foto linda do presidente Lula aqui no Acre. Tem a visita... Essa foto aqui ilustra o artigo do ex-presidente Lula. Tem na última página, tem uma foto com o Dom Moacir, um texto do Dom Moacir na visita com o Papa. Agora o Papa foi Obama. Você falou da visita ao Papa aqui, senador? Não, aqui no final tem aqui um texto do Dom Moacir contando como foi a visita ao Papa. Tá aqui o encontro. Dom Moacir, você vê aqui, falou dessa visita e não trouxe foto. Então tá aqui num canal também católico, o Papa Francisco, então, Dom Moacir ali à direita. Agora o bom é que eu fui lá, fui o primeiro autoridade brasileira assim, a ser recebido por ele. Ele recebeu na casa onde ele mora, na Casa Santa Marta, eu e o nosso querido bispo Dom Moacir. Aí esse texto foi o Dom Moacir que escreveu. Escreveu contando como foi a audiência. Está aqui do outro lado. E agora eu vejo assim, a rainha da Inglaterra indo lá no Papa, Obama, todo mundo. Eu falei, poxa, é o segundo Papa que eu tenho o privilégio de visitar. E aí, a revista eu presto conta das atividades do mandato. A gente fala dos 25 anos sem Chico Mendes, tem um especial sobre isso, contando os últimos dias. E eu conversando com o Chico Mendes, Gomercindo, Raimundo Bezerra, onde ele foi, que é uma coisa inédita. O que o Chico Mendes fez nos últimos dias antes do seu assassinato? A revista conta. Legal. Então é uma maneira da gente essa fase eu não conheço, porque eu não morava aqui em Rio Branco ainda. Cheguei aqui em Rio Branco um ano Então a depois gente conta aí como foram os últimos dias. Eu falei com ele 2 dias antes, ele foi comigo no meu trabalho, eu conto aí um texto inédito, contando como foi, o que a gente falou, por que ele ficou mais um dia aqui, por que ele saiu de cena, foi para lá, em vez de ficar no Rio de Janeiro, enfim. E a revista presta conta da minha atividade do mandato, também tem matéria sobre o trabalho do prefeito Marcos Alexandre, do governador Tião Viana, e principalmente a coisa da acrianidade. O Binho tem um texto lindo do ex-governador Binho sobre esse sentimento acriano, que é a acrianidade, que eu gosto de valorizar. Então, é uma revista que foge desse estereótipo de ficar dizendo quantos discursos eu fiz, quantas intervenções, quantos projetos eu apresentei. A gente tem prestação de conta. E você fez com a cota do Senado? Eu fiz com a cota do Senado. Aqui o Marcos Stani foi o que na diagramação e o Marcos Vinícius e o Elcio. É um trabalho coletivo do Gabinete de Brasília e daqui, mas eles coordenaram, conceberam e eu sou o ajudador também, sou auxiliar aí nos trabalhos. Eu ia usar um termo aqui meio pejorativo, mas não vou falar. Eu ia dizer que, além de ajudador, você devia ser o pentelho da criação da revista também, né? Não, mas eu sou virginiano, né? Aí tem que Olha buscar... aqui, eu abri por acaso nessa página, e eu não vou, claro, não dá tempo aqui de ler, mas o título dessa matéria, desse texto, me chamou a atenção e eu queria que você rapidamente definisse isso. Política com brilho. O que é política com brilho? Não, no fundo, a gente está aí contando um pouco de onde a gente veio aqui, como é que aconteceu a política do Acre, de ter uma marina, de eu mesmo ter tido o privilégio que eu tive, de ter um Binho, de ter um Tião, de ter um Marcos Alexandre, de ter um Angelim. Você foi o primeiro governador do Acre reeleito, né? Primeiro reeleito, primeiro que o PT elegeu nessa região aí, toda da Amazônia, eu fui prefeito da capital, e a gente conta um pouco como é que ela veio dos movimentos sociais, veio da luta de um povo querendo se sentir povo, né? Como diz o Toinho, tem um texto bonito do Toinho sobre Chico Mendes, sobre a morte de Chico Mendes. No fundo, o acreano é um povo. E essa singularidade nossa, a gente traduz na acreanidade. Aqui tem também os 22 municípios que estão colocados aqui, o lugar que a gente visita sempre. Então, é uma maneira, é a terceira revista que eu faço, e é uma maneira da gente compartilhar com as pessoas o que a gente está fazendo, prestar conta, e ao mesmo tempo semear os sonhos do Acre dando certo, a sustentabilidade, porque eu me sinto um pouco um senador do Acre, da Amazônia e também do Brasil, porque o senador tem que ser do Brasil também. E essa ideia de
Por isso que o nome é senador da República, né? A ideia de passar adiante aquilo que eu acho que a gente fez de bom aqui no Acre, daquilo que se concebeu aqui no Acre. A revista, ela traduz um pouco isso. Muito legal. Gente, ó, quem tiver curiosidade de ler e adquirir um Tá exemplar... no meu site também. No meu site... Pode fazer o download. No meu site ela já está publicada, é jorgeviana.com.br. Você entra, www.jorgeviana.com. Lá pela internet. Pode ler. No meu escritório, nós estamos fazendo 15 mil. Nós vamos tentar passar isso para um número bem grande a partir de Brasília. Mas no meu escritório aqui na frente do Hotel Pinheiro, ali... Pode chegar lá e dizer, eu quero ali, em cima da loja Coach, a gente tem sempre um exemplar. E também a Carta da Terra, que eu sou distribuidor da Carta da Terra. Muito legal, muito bem. Senador, da última vez que você esteve aqui, a Frente Popular ainda não havia batido o martelo na difícil decisão que foi da escolha do nome para o Senado. De lá para cá, parece que as águas, diferente do Rio Madeira, as águas no PT, na Frente Popular, deram uma acalmada boa. E nesse momento, em termos políticos, como é que o senhor está trabalhando para, digamos, visando a eleição de 2014, do dia 5 de outubro? Olha, todos nós, o senador Aníbal, nós estamos arregaçando a camisa e ganhando para, na hora que a legislação permitir, entrar em campo. Não dá para fazer campanha antecipada. Agora, nós já estamos trabalhando, fazendo aquilo que é permitido por lei. Por exemplo, amanhã mesmo eu tenho uma reunião com dois grupamentos de tendência do PT e eu e a deputada Perpétua, nossa candidata ao Senado. Para quê? Para que ela possa conversar mais intimamente com companheiros do partido, que tem PT, tem várias tendências. Estou ajudando nisso. Depois, eu já falei com a Perpétua, eu e o senador Aníbal, nós vamos andar juntos com ela, fazer reuniões, os 22 municípios, falando com todos os amigos que a gente tem, com as pessoas que a gente conhece, pedindo apoio para o Tião e para ela. E, obviamente, para as nossas bancadas, de federal e estadual. Mas nós vamos com ela, porque assim eu penso em ajudar. Agora, tem uma coisa, você falou das águas mais calmas do nosso lado. Por exemplo, só para justificar que eu estou dizendo isso. Por exemplo, fazia tempo que a gente não via, por tanto tempo caminhando junto, o senhor, a deputada e o senador Aníbal. Quer dizer, é muito raro estar vendo vocês tão juntos como vocês estão nos últimos tempos. Primeiro tinha uma coisa, eu não escondi de ninguém. O senador Aníbal tinha uma posição de pôr sua candidatura e eu, em gratidão ao Aníbal, em admiração, que o Aníbal é uma figura extraordinária, que, aliás, tomou o gesto mais nobre dessa campanha e eu espero, a sociedade valorizou muito, eu espero que principalmente nós do PT valorizemos o gesto do Aníbal, porque essa coisa na política, principalmente, é assim, bocado comido, bocado esquecido. Claro, e ele poderia simplesmente, por exemplo, abdicar da candidatura e ficar na dele. Ele não, ele já entrou na campanha da PT. Ele está fazendo, muito legal. E com muita lealdade. Então, não vale esse negócio de bocado comido, bocado esquecido. O gesto do Aníbal, ele é senador, o Tião renunciou o mandato, ele não estava ocupando a suplência. O Tião não pode mais voltar para ser senador. Claro. O Tião renunciou o mandato, ele assumiu, senador de fato e de direito. O PT tinha 2 senadores. E deixa de ter um para dar o gesto para a Perpétua, para o PCdoB, para a Frente Popular. Agora, eu acho que tem um caso inédito também, que vai além da coisa da água calma, que você falou. É o único caso no Brasil onde a situação está definida em fevereiro, e aí é mérito do Tião. Nós tivemos momentos de águas turvas, né, revoltas, mas superamos com lealdade, com transparência, com debate feito com honestidade, cada um pondo sua posição, mas em fevereiro nós já tínhamos uma chapa apresentada em começo de março com o candidato a governador, com a vice e com a candidata ao Senado e os 2 suplentes. Isso é uma coisa inédita. Então, isso cria uma condição para a Perpétua poder trabalhar e nós para ajudá-la. Muito bem. A pessoa, se o governador tivesse que estar batendo cabeça com essa chapa dessa? Agora, nessa história da crise? Agora, ainda bem que a tal crise ou as águas revoltas, elas foram para o lado, mudaram de endereço e foram para as oposições que não estão aí. Uma hora o Wagner é uma coisa, o Henrique também, o Henrique Afonso, Wagner Salles, aí tinha um Bocalum, aí o Petecão, o Márcio Bittar, o Gladys. Eles estão aí às voltas com os problemas dele, que é deles, e que fique deles. O nosso, graças a Deus, está mais ou menos acomodado. Nós temos o maior dos problemas, que é ir atrás de voto. É verdade. Porque o negócio mesmo é para frente. É ganhar a confiança das pessoas, na hora certa pedir os votos para o Tião, pedir para a Perpétua, para os nossos deputados, mas isso nós vamos ter que apresentar boas propostas para ser merecedor
de mais uma oportunidade dada pelo eleitor. Senador, vamos falar um pouquinho de assuntos de Brasília, já que a política local aqui para a Frente Popular está tão tranquilazinha. Vamos falar assuntos de Brasília. Vamos falar, claro, sobre a Petrobras, sobre a CPI, mas eu queria começar, que o senhor próprio no intervalo me lembrou, um assunto que eu confesso para os meus telespectadores que eu ia passar batido e sem querer o senador me lembrou de um assunto aqui chato. Querer? Não é sem querer, pô, lembrei. A história, bom, o Jornal o Globo disse que o senhor vive em Nova York. Se não é com essa palavra, mas quis dizer não isso. É, o senhor só vive em Nova York, fazendo turismo, inclusive usou essa palavra de passear. Afinal de contas, o senhor curte mesmo estar em Nova York por conta do Congresso? Como é que é isso? Olha, se eu não tivesse as minhas obrigações, eu até que adoraria. Eu não conheço muito bem Nova York, mas é uma das melhores cidades do mundo. O próprio jornal tentou desfazer o que fez no dia seguinte, mas o que adianta? Tem uma acusação inverídica, né, uma calúnia, e ficou. Eu fui uma viagem a Nova York com 3 anos de mandato no Senado, entrando no 4º ano. Gente, e fui acompanhando a presidenta Dilma. Só um pouquinho, senador. Viagem oficial. Claro. E viagem sem ser oficial. Não, eles podem estar considerando isso. Não. Lá era matéria sobre viagem oficial. Então, devo ter ido mais umas 2 vezes na minha vida toda. Certo. Então, não tenho frequências. Quer dizer, mesmo se considerasse as viagens todas particulares... as viagens, não passa de 3, 4 vezes, somando tudo, inclusive essa oficial. Então não tem isso. O problema é que nesses 3 anos e meio, já chegando agora, começando o 4º ano, eu fui uma vez pelo Senado. Tem senadores que vão todos os anos. E eu não acho, é um problema. Só que eu fui acompanhando a presidenta Dilma, almocei com ela, acompanhei na ONU o discurso dela, fiquei nos eventos que tinha, fiquei em eventos com a ministra Isabela do Meio Ambiente. O jornal disse que o senhor chegou a voltar de Nova York antes do evento terminar. Por isso que o jornal corrigiu no outro dia. Mentira! Eu cumpri toda a minha agenda e como eu voltei, quando a presidenta voltou, eu voltei, porque eu não fui junto com a delegação de senadores, deputados que vão todo ano. Eu estava com a presidenta, com a ministra do Meio Ambiente. Participei de 5 atividades com ela e devolvi 2 diárias que o jornal não põe. Por quê? Porque como eu estava com a presidenta e tal, ia começar o negócio dos parlamentares, eu não estava naquilo, voltei e cheguei lá como eu faço. Só que eu não faço, não fico divulgando porque não adianta nada. O importante é eu estar bem com a minha consciência. Então isso é uma loucura. O jornal deu uma barrigada. E agora o que é que a gente faz, senador? O que é que a gente faz? Vocês já mentiram. Vocês já espalharam a mentira, conserta no outro dia, mas não repõe mais. Mas é assim mesmo. Sigo em frente. O importante é que eu esteja em paz com minha consciência. E bem em paz. Senador, a Petrobras e a CPI da Petrobras, a oposição acusa o governo de fazer manobras de todo tipo, e o seu partido, o partido do PT, para evitar a CPI no Congresso. Agora, parece que o Senado já disse que quer a CPI, mas agora o Congresso não, vamos fazer uma CPI mista. Como é que vai ficar isso, afinal de contas? É ano de eleição? Como é que vai ficar? Olha, primeiro tem uma situação concreta. Existe uma série de suspeitas sobre uma transação da Petrobras, já tinha sido esclarecida com a posição da presidenta Dilma, todos acharam que era importante esclarecer isso. Eu também acho. Agora, tem Polícia Federal, tem Justiça Federal, tem Ministério Público Federal, tem todas as instâncias da República para apurar, e nós falamos, bem, vamos trazer aqui para o Senado o presidente da Petrobras, o que tiver, nós assinamos embaixo. A oposição resolveu, disse, não é confiável. Eu até perguntei, não é confiável a Justiça Federal? O Ministério Público Federal não é confiável? Não, nós queremos apurar. CPMI e CPI é mais um palanque de disputa, de egos e de acusação do que qualquer outra coisa. A do Cachoeira, que tinha uma quadrilha enorme assaltando tudo, deu em nada. Está desmoralizado esse instrumento de CPI. Aí nós falamos, tudo bem, vocês querem uma CPI? A gente assina. Nós assinamos. Eu assinei. Põe os 4 itens que vocês querem, põe mais a Abreu de Lima, que é a refinaria de Pernambuco, e põe mais uma, apurar também, que isso pode, a lei permite, apurar também uma coisa comprovada, que já tem comprovação, gente sendo condenada. Problemas da gestão do PSDB. O PSDB, 20 anos governando São Paulo, e descobriram, quem que descobriu? As empresas que pagavam a propina falaram o seguinte, nós pagamos propina para o pessoal do PSDB, há 20 anos, para fazer metrô, por causa dos trens de São Paulo. Aí como é que seria uma CPI do metrô e da Petrobras? Não, é uma CPI para investigar a irregularidade na aplicação de dinheiro público, é assim que é. E pode, o próprio presidente Renan leu... Não se perde, ficaria ampla demais, não? Óbvio, mas já tinha 4 itens, nós falamos só põe um, porque todo dia está no Jornal Nacional, está na imprensa nacional, está nos jornais escritos, a comprovação de que, dita por quem pagou, ou seja, a Cimes, a Alstom,
os executivos dizendo, nós pagamos propina para o governo do PSDB de São Paulo há anos, para financiar a campanha, gente. Para financiar a campanha. Aí isso não pode apurar. Duas CPIs, senador? Isso, aí, só para concluir, aí isso não pode apurar. Aí vai apurar o governo. Na época do PSDB no governo, teve a marcha dos 100 mil, em 1999. 100 mil pessoas foram para frente do Congresso pedindo uma CPI, não teve CPI nenhuma. Na época o pedido governo do PSDB. Para qual Para a CPI da corrupção. A CPI da privatização, sim, aquela CPI da corrupção. Não teve CPI. Na do PT já teve, tem gente do PT preso, tem todo tipo. Então, nós tomamos uma decisão inédita, a bancada do governo. Nós vamos assinar a CPI. Só queremos que investiguemos um trem-salão, um túnel de sumiço de dinheiro lá em São Paulo, provado pelas empresas. Aí o pessoal não quer. Então, fica, no fundo, uma antecipação do embate político. É o que dá. Eu acho que nós estamos à véspera de uma eleição. Se o pessoal quiser transferir a disputa eleitoral para lá, o que vai acontecer é o seguinte, o Congresso vai perder mais prestígio ainda, a política vai perder mais prestígio ainda e o povo vai ficar sem esclarecimento que quer e merece. A população tem que ter esclarecimento sobre tudo que está ocorrendo com a Petrobras, sobre tudo que está ocorrendo em São Paulo. Só que lá em São Paulo está sendo feita apuração pela Justiça Federal, Ministério Público Federal, Polícia Federal. Na Petrobras podemos fazer do mesmo jeito. Aliás, já está sendo feita. E aí, gente, se tiver gente com culpa, que seja preso, que pague a pena. Mas eu acho que transformar uma empresa igual a Petrobras num cavalo de batalha em véspera de eleição, fica parecendo para mim, eu falei na tribuna do Senado, que as candidaturas da oposição estão sem combustível para a corrida eleitoral e estão querendo transformar o Congresso num posto de gasolina ou numa subsidiária da Petrobras. Gente, conversei aqui com o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado da República do Partido dos Trabalhadores. Senador, obrigado pela visita, viu? Eu que te agradeço, um grande abraço e obrigado por divulgar também aí o meu trabalho e essa revista que a gente fez com muito carinho e dedicação. Parabéns. Gente, por hoje é só. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Fiquem com Deus. Vem aí o final de semana. A gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira. Até lá.